De uma criança sem energia amaldiçoada ao feiticeiro mais forte do mundo inteiro, essas são todas as 9 formas de Yuji em Jujutsu Kaisen. E vamos começar pela parte mais importante, seu nascimento. Veja bem, quando a mãe de Yuji tinha apenas 16 anos, ela infelizmente morreu, mas seu corpo foi tomado por Kenjaku, que usou sua habilidade de transferir o cérebro para possuí-la. Depois disso, Kenjaku fingiu ser a mãe de Yuji, até o ponto em que se casou e teve um filho. Então sim, Kenjaku é basicamente a mãe do Yuji, o que é um pouco estranho, sabe? Enfim, durante esse período, Kenjaku também inseriu um dos dedos de Sukuna dentro da criança, o que fez Yuji ser absurdamente forte em comparação aos humanos normais. Agora, por que Kenjaku fez tudo isso? Bem, tudo fazia parte do seu objetivo de criar um recipiente perfeito que pudesse conter o poder de Sukuna. E ele escolheu especificamente a família de Yuji, porque o pai dele, Jin, era uma reencarnação do irmão de Sukuna, o que tornava essa família perfeita para experimentos de Kenjaku. Ou seja, Yuji era basicamente um descendente de Sukuna criado como um experimento por Kenjaku. Considerando tudo isso, dá pra imaginar o potencial absurdo que esse garoto tinha. Enfim, enquanto crescia, Yuji percebeu que era muito mais forte e rápido do que humanos comuns. Ele era praticamente um prodígio, se destacando em qualquer esporte que praticava. Durante esse período, víamos Yuji principalmente na escola, usando seu moletom amarelo e calças azuis. Bem estiloso, né? Na escola, ele andava com um grupo de desleixados do clube do ocultismo, já que não ligava muito para esportes. Tudo ia muito bem para Yuji até o momento em que seu avô morreu, e um dos membros do grupo encontrou outro dos dedos de Sukuna. Uma forma concluída, ainda faltam 8, então vamos continuar com Yuji possuído. Em um piscar de olhos, a vida de Yuji mudou completamente quando ele foi apresentado ao mundo dos feiticeiros e das maldições. Para salvar seu amigo, Yuji decidiu comer o dedo que seu amigo havia encontrado, chocando Megumi. Assim que o fez, sua personalidade mudou completamente, e ele se transformou em outra pessoa, o rei das maldições, Sukuna. Embora todos achassem que Yuji havia desaparecido por completo depois disso, ele de alguma forma conseguiu retornar ao controle do próprio corpo, usando sua força da vontade. Bom, e o fato de que ele literalmente foi criado para conter Sukuna, mas ele não sabia disso na época. Depois desse incidente, Yuji acabou amarrado a uma cadeira na frente de Gojo. Ele então foi forçado a se matricular na escola de Jutsu, e começou aos poucos a treinar seu corpo para usar sua energia amaldiçoada. Em questão de semanas, Yuji passou de novato completo para um membro do time do primeiro ano, ao lado de Megumi Nobara. Depois disso, Yuji e sua equipe foram enviados a uma missão para resgatar vítimas em um centro de detenção, onde ele ficou frente a frente com uma maldição de grau especial. Percebendo que ainda não era forte o suficiente para derrotar um inimigo desse nível, Yuji foi forçado a entregar o controle do corpo a Sukuna para lidar com o monstro. Sukuna aproveitou a oportunidade imediatamente, transformando Yuji em um de seus personagens mais fortes de toda a série. Nossa, dá pra acreditar? Durante a possessão, o corpo de Yuji passou por várias mudanças. Ele não só ficou muito mais musculoso, como todo seu corpo foi coberto pelas tatuagens de Sukuna, deixando claro para o espectador que Yuji estava completamente possuído. Obviamente, Sukuna no corpo de Yuji derrotou facilmente a maldição de grau especial, mas depois se recusou a devolver o corpo a Yuji, claro, né? Para garantir que Yuji não pudesse retornar ao controle, Sukuna chegou a arrancar o próprio coração, o que significa que, se Yuji voltasse, morreria instantaneamente. Ainda assim, Yuji encontrou forças para voltar e salvar Megumi, morrendo no processo. Yuji renascido. No dia seguinte, Yuji acordou completamente curado, sem nenhuma explicação aparente. No entanto, na realidade, Sukuna usou seus poderes para revivê-lo, com o objetivo de aos poucos trabalhar em sua própria reencarnação. Após esse incidente, Yuji se tornou muito mais consciente dos seus próprios limites, entendeu que precisava ficar muito mais forte. Foi então que ele começou a seguir o regime de treinamento de Gojo, que consistia em assistir vários filmes para poder controlar suas emoções. Depois disso, Gojo decidiu elevar o nível e levou Yuji para testemunhar a batalha real entre ele e Jogo. Foi nesse momento que Yuji aprendeu sobre a expansão de domínio e percebeu quão fraco ainda era em comparação a verdadeiras maldições de grau especial. Algum tempo depois, Yuji foi colocado em dupla com Nanami, um feiticeiro veterano, para aprender com ele a evoluir. Apesar de estar mais forte do que antes, Yuji não recebeu nenhum grande aumento de poder nesse arco e continuava praticamente o mesmo visualmente. Uma coisa importante que ele percebeu nesse período foi que tinha uma resistência natural a venenos, possivelmente pelo fato de Sukuna viver dentro do seu corpo. Uma das batalhas mais importantes que Yuji enfrentou após renascer foi contra Mahito, e, apesar de estar muito mais forte do que no início da história, ficou claro que ele não tinha chance
contra ele. Mesmo com a ajuda de Nanami, Yuji mal conseguia sobreviver e com certeza teria morrido se Sukuna não tivesse salvo. No entanto, Yuji não permaneceria fraco por muito tempo, pois as coisas estavam prestes a mudar rapidamente. Yuji do Black Flash. Nesse ponto, já tinham se passado cerca de 4 meses desde que Yuji entrou para a escola Jujutsu de Tóquio. Embora estivesse evoluindo bastante, ele precisava ficar muito mais forte e rápido. Sério, muito mais rápido. Isso finalmente aconteceu quando Yuji cruzou com Toro. Observando, Toro percebeu qual era o verdadeiro problema de Yuji ao usar a energia amaldiçoada. Sua produção de energia estava muito atrás da força de seus golpes físicos. Yuji decidiu ouvir seu veterano e começou a aprender como superar essa fraqueza. Pouco tempo depois, uma cortina foi erguida sobre a escola de Tóquio e o ataque surpresa das maldições começou. Ali, Yuji e Toro acabaram enfrentando Hanami, uma maldição de grau especial absurdamente poderosa. Yuji decidiu usar essa luta como uma oportunidade de aprendizado e testar tudo que Toro havia lhe ensinado. Embora não tenha conseguido acertar o Black Flash de primeira, após alguns conselhos de Toro, ele finalmente conseguiu. Eventualmente, Yuji levou isso a um outro nível, ao acertar 4 Black Flashes consecutivos. Um feito que impressionou Toro, além de qualquer expectativa. Esse foi sem dúvida o maior aumento de poder de Yuji até esse ponto da história, já que dominar o Black Flash o colocou instantaneamente entre os feiticeiros da elite. Yuji no incidente de Shibuya. A partir daí, ao longo dos meses seguintes, Yuji continuou aprimorando suas habilidades e realizando algumas missões para a escola Jujutsu de Tóquio. No entanto, foi quando o incidente de Shibuya aconteceu que a força de Yuji foi colocada à prova mais uma vez. Seu desempenho excepcional no evento de intercâmbio garantiu a Yuji um papel importante nesse arco, e ele foi encarregado de ajudar Gojo junto de outros feiticeiros. Designado para a equipe de Mei Mei, ele inicialmente não viu muita ação, mas logo recebeu a missão de entrar na estação e localizar a pessoa que havia lançado o domínio. Percorrendo os diferentes níveis da estação, Yuji enfrentou hordas de humanos transfigurados e eventualmente encontrou a maldição do gafanhoto, responsável pelo domínio. Yuji então usou suas novas habilidades de combate para exorcizá-la facilmente, permitindo finalmente que os outros feiticeiros entrassem na estação. Mas os feitos de Yuji não pararam por aí, pois logo ele ficou frente a frente com seu irmão Chozo. Nessa luta, Yuji mostrou os frutos do seu treinamento, exibindo níveis sobre-humanos de velocidade e resistência. Ele conseguiu desviar de disparos perfurantes de sangue rápidos o suficiente para quebrar a barreira do som. A batalha foi extremamente brutal, mas no final Yuji conseguiu arrancar uma vitória, provando o quanto havia evoluído. O momento em que Yuji realmente atingiu seu auge nesse arco foi quando ele foi transformado em Sukuna, após Jogo forçá-lo a engolir uma dúzia de dedos. Nessa forma, Yuji perdeu completamente o controle do próprio corpo, e Sukuna emergiu muito mais forte do que antes. Nem mesmo o espírito amaldiçoado tão poderoso quanto Jogo teve chance qualquer contra Sukuna, que brincou cruelmente com ele durante toda a luta. Mesmo quando Megumi invocou Mahoraga, o corpo de Yuji foi capaz de aguentar golpes devastadores que teriam matado facilmente qualquer outro feiticeiro. Depois de todo esse caos, Yuji eventualmente recuperou o controle do corpo e acabou enfrentando Mahito. Embora Yuji quisesse se vingar de Mahito por tudo que havia feito, infelizmente ainda não era forte o suficiente. Foi apenas quando ele se juntou novamente a Toro que a dupla finalmente começou a avançar, com o Yuji acertando vários Black Flashes consecutivos na maldição. Essa foi de longe a luta mais difícil de Yuji, e os três ultrapassaram seus limites, lutando a 120% do seu poder máximo. Uau! Quando parecia que a dupla estava prestes a vencer, eles foram superados mais uma vez quando Mahito evoluiu para sua forma final. Ainda assim, Yuji enfrentou essa entidade poderosa de frente e se manteve firme de forma surpreendente. Nesse ponto, já estava claro que Yuji era mais forte do que praticamente todos os seus colegas de classe, já que estava encarando a forma final de Mahito praticamente sozinho. Usando toda a energia amaldiçoada armazenada no seu corpo, o Black Flash final de Yuji foi forte o suficiente para aniquilar completamente o vilão, e finalmente lhe garantiu a vitória. Ao final de tudo, até mesmo Kenjaku elogiou a força e durabilidade de Yuji. Ainda restam 4 formas para cobrir, e mal posso esperar para mostrar a última para vocês. Mas antes disso, vamos continuar com Yuji nos jogos de extermínio. Depois que Gojo foi selado após o incidente de Shibuya, não havia mais ninguém para proteger Yuji dos altos escalões do mundo Jujutsu. Então, apesar de tudo que ele fez para ajudar os feiticeiros, Yura acabou sendo enviado para assassiná-lo. E só o fato de ter impedido ajuda ao segundo feiticeiro mais poderoso do planeta já mostra o quão perigoso os superiores achavam que Yuji era. Yuji provou que essa avaliação estava correta, ao conseguir evitar ser capturado por um bom tempo. Inevitavelmente, porém, Yura invocou Rika,
para pegar Yuji desprevenido e imobilizá-lo. Mais tarde foi revelado que Yuji se conteve nessa luta por causa do que aconteceu em Shibuya, quando Sukuna tomou controle de seu corpo. Não estou dizendo que Yuji venceria essa luta se não estivesse se segurando, mas com certeza teria sido bem mais equilibrada. Enfim, após aceitar o pedido de Megumi para entrar nos Jogos do Extermínio e salvar sua irmã, Yuji e o grupo seguiriam para Tóquio para enfrentar vários feiticeiros únicos. Yuji demonstrou ótimas habilidades nesse arco, lutando contra pessoas com técnicas muito diferentes e mostrando raciocínio rápido em cada confronto. No entanto, ele realmente encontrou alguém à sua altura quando enfrentou Hiromi. Por conta da sua estranha técnica amaldiçoada, Hiromi não era alguém com que Yuji pudesse derrotar apenas com força bruta, então ele basicamente teve que conversar para sair da situação. Isso até que funcionou, e Yuji ainda conseguiu recrutar esse poderoso feiticeiro para o seu lado. Mas Hiromi não foi o verdadeiro teste de Yuji nesse arco, já que Sukuna tomou controle do corpo de Megumi e começou a lutar contra todos. Finalmente, frente a frente com o próprio Sukuna, Yuji deu de tudo de si para ajudar Maki e Hana, mas ainda estava longe de ser forte o suficiente para realmente enfrentá-lo de igual para igual, embora isso tivesse prestes a mudar muito em breve. Yuji do treinamento secreto. Enquanto tentava encontrar uma forma de libertar Gold do reino da prisão, Yuji treinou secretamente com Kusakabe para aprender a realizar de forma eficaz a técnica amaldiçoada reversa e o domínio simples. Ele também recebeu um aumento gigantesco de poder ao assumir as pinturas da morte do ventre amaldiçoado, que estavam sob posse da escola Jujutsu. Com esse enorme aumento de força, Yuji se preparou para uma das lutas mais difíceis da sua vida. De Black Flashes impossíveis a regeneração constante, Yuji resistiu a cortes, ataques do Santuário Malevolente e praticamente tudo que Sukuna lançou contra ele, repetidas vezes. Ele não dava um segundo de descanso a Sukuna, perseguindo ele sem parar e desgastando ele aos poucos. Cada vez que Yuji se via ferido à beira da morte, ele usava isso mesmo como oportunidade para analisar os movimentos de Sukuna e encontrar uma forma de derrotá-lo. Nessa forma, Yuji estava decidido a evoluir custe o que custasse, e isso realmente ajudou a alcançar sua forma definitiva. Yuji em todo o seu potencial. Ao longo de várias horas, Yuji continuou acertando Black Flashes massivos em Sukuna. No entanto, eles pareciam não causar dano algum à maldição, no melhor estilo protagonista. Depois de ver seus amigos desaparecerem um a um, Yuji despertou outra habilidade absurda. Mais precisamente, ele mostrou que agora conseguia copiar as técnicas amaldiçoadas de Sukuna, assim como as de seu irmão Chozo. Usando a manipulação de sangue e santuário, Yuji finalmente conseguiu enfrentar Sukuna de igual para igual, mas sabia que, se quisesse vencer de verdade, precisaria de ainda mais. Foi então que Yuji percebeu seu verdadeiro poder e finalmente ativou sua expansão de domínio pela primeira vez. Seu domínio se manifestou como uma recriação física da sua cidade natal, e dentro dele, todos os ataques físicos eram inúteis. Nesse domínio, Yuji tinha a habilidade de atacar diretamente a alma de Sukuna, encerrando a luta instantaneamente. Antes disso, porém, Yuji deu ao vilão uma última chance de conversar e resolver tudo de forma pacífica. Considerando que estavam falando de Sukuna, isso obviamente não funcionou, e ele continuou lutando uma batalha perdida. Eventualmente, com a ajuda de Nobara, Yuji usou um Black Flash para exorcizar Sukuna do corpo de Megumi, e assistiu isso enquanto o Rei das Maldições se desintegrava bem diante de seus olhos. Nessa forma, Yuji não apenas era o mais sábio, como também se tornou, ao final de tudo, o feiticeiro mais forte e vivo do planeta. Mas, e se eu te dissesse que essa ainda não era a forma final de Yuji? Uau! O homem preso no tempo. Agora leve tudo o que eu vou dizer nessa parte com cautela, pois todas essas informações vêm do mangá sequência de Jujutsu Kaisen, chamado Módulo. Módulo se passa cerca de 70 anos após a luta final contra Sukuna, e recentemente descobrimos que Yuji de alguma forma ainda estava vivo nessa linha do tempo. Mais estranho ainda é que ele aparenta continuar jovem, o que sugere que ele parou de envelhecer por algum motivo. Isso pode ter acontecido por ele ter consumido as pinturas do ventre amaldiçoado, ou simplesmente por causa de seu nascimento estranho e dos experimentos de Kenjaku. Durante esses 70 anos, os Sumérios, uma poderosa raça alienígena com a habilidade de usar Jujutsu, chegaram à Terra e começaram a se integrar à sociedade japonesa. Como esse mangá ainda está no começo, não temos muitas informações sobre os Sumérios ou sobre o papel de Yuji nessa história. No entanto, o que sabemos é que os altos escalões do Jujutsu quiseram pedir ajuda de Yuji para lidar com essa ameaça. E isso praticamente confirma que Yuji agora é o feiticeiro mais forte e possivelmente terá um papel enorme em Módulo, conforme a história avança.